Afinal, é namoro ou união estável? Essa semana, estamos aqui no dia 22 de julho de 2020, foi publicado um artigo no jornal Valor Econômico, onde as pessoas se demonstraram ali preocupadas em virtude da convivência maior devido à pandemia do Covid-19, estarem convivendo mais juntas, se aquilo ali se caracterizaria uma união estável ou então é um namoro. O que acontece? Para saber quando é união estável e quando é namoro, nós temos um referencial na lei, que é o artigo 1723 do Código Civil. Ele exige ali determinados requisitos para que seja caracterizada a união estável. Então, o que, que ele fala? Que aquela união homo ou heterossexual, ela precisa ser contínua, ela precisa ser duradoura, precisa ser pública. E esses requisitos vão levar ali à constituição de uma família. Então, vão se desencadear com o objetivo de ser constituída uma família. Sobre o ponto de vista prático, a questão é bastante complicada, porque depende da análise de fatos e depende da questão também probatória. Mas quando é que existe essa convivência pública? Quando as pessoas não vivem um relacionamento clandestino. Então, elas se apresentam perante as outras pessoas, segundo o meu ponto de vista, ali como marido e como mulher, né? Não é algo que é escondido, porque daí não é público. Isso ali é o contrário de ser público, que é exigido pelo artigo 1723. Público é justamente para que as pessoas tomem conhecimento. E uma situação recente, que deu bastante discussão aí, foi aquela envolvendo, né, o caso do Gugu, aonde a senhora Rose estava querendo ali vir buscar o seu reconhecimento ali como mulher dele, e até agora, desculpe, e até agora ela não conseguiu, né, provar a situação. Então veja, essa convivência pública ela é essencial, a duradoura. Não é duradoura que tem que durar 5 anos, como algumas pessoas pensam. Também não pode ser um prazo muito curto, porque daí não vai ser caracterizada essa união estável. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça quando julgou o recurso especial número 1761-887 do Mato Grosso do Sul. Porque duradoura, essa união, não é um simples duração de 2 meses, como foi aquele caso, porque as pessoas precisam ter uma experiência de vida maior, um convívio maior. E então, o que, que acontece? Esse sistema brasileiro, ele merece ser criticado, porque o direito francês, ali cito aqui como exemplo, ele exige que as pessoas, para que tenham o reconhecimento de uma união estável, se dirijam até um cartório e lá reconheçam que elas têm aquela união estável. Veja, aqui é o contrário. Aqui não precisa de nenhum documento para ser reconhecida a união estável. E agora, é possível ser feito um documento para ser reconhecida a união estável? É possível, mas também simplesmente o documento, aquele documento sob o ponto de vista do direito, ele tem um efeito declaratório, não significa necessariamente que vai ser reconhecida aquela união estável, mas existe um indício muito forte a partir do momento em que aquele documento ele foi assinado. Então, para evitar aí que um namoro, a pessoa não tem intenção que se caracterize como uma união estável, ela não pode vir a ter essa intenção de constituir família. Ela pode morar junto na mesma casa? Pode. Isso é um indício muito forte, mas não significa necessariamente que ali tenha uma união estável. O simples fato, simples não, mas o fato de ter um filho também não significa que ali fique caracterizada uma união estável. Já as pessoas não precisam coabitar, ou seja, estarem vivendo sobre o mesmo teto para que seja caracterizada a união estável. Estando preenchidos esses requisitos que eu mencionei, elas poderão viver cada uma na sua casa e essa convivência, aí ela gerar a união estável. Então, para evitar
com que um namoro se transforme numa união estável, não devem ser preenchidos estes requisitos, não podem estar preenchidos esses requisitos, como eu citei aqui já anteriormente, tá? E o contrato de namoro, ele tem validade? Ele é uma presunção que é um namoro, tá? Mas ele não garante nada que não vá ser reconhecida a união estável, porque é como na Justiça do Trabalho, simplesmente, muitas vezes, um documento formal, ele acaba não demonstrando ali o que está por trás daquela formalidade, que é a realidade. Aqui um contrato de namoro, aonde a pessoa seja reconhecida perante terceiros, ali como um casal, chamando de marido ou mulher, uma convivência pública duradoura, contínua. O fica aqui, depois se vê depois de 3 meses, 4 meses, esse é o fica. Não é uma convivência contínua, então duradoura, pública e principalmente ali com o objetivo de constituir uma família. Então, o que acontece? Se esse contrato de namoro, veja, um documento, uma formalidade, se ele fosse assinado, mas se por trás dele fossem preenchidos esses requisitos, ficaria caracterizada então a união estável. Então, para evitar essa união estável, este contrato de namoro, ele até pode ser feito, mas eu digo, é uma mera formalidade, existe ali uma presunção de que era um simples namoro, uma vez sendo demonstrado que foram preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 1723 do Código Civil, estará caracterizada a união estável. Um outro requisito que, a meu ver, deixaria de ser preenchido, vamos imaginar aqui hipoteticamente, se a pessoa ali não tivesse convivendo com uma só pessoa, tivesse duas, vamos imaginar, duas namoradas, 2 namorados, 3 namorados, namoradas, mais do que um, porque daí no Brasil, né, sob o ponto de vista aí dos relacionamentos, do casamento, mesmo da convivência, né, o que acontece? Nós temos que ter aqui o sistema da monogamia. A pessoa, sob o ponto de vista previdenciário, desculpa, é uma outra discussão. Agora, eu digo aqui com relação à questão do casamento e a questão mesmo do direito sucessório, nessa parte vai ser permitido o quê? Que a pessoa ela tenha somente um marido, tenha somente uma mulher, né? Não tenha mais do que um. Como eu disse, existem exceções, como eu citei o caso aqui, né, sob o ponto de vista do direito previdenciário, que seria possível. Então, se a pessoa está ali, alguém vai dizer, olha, eu tenho um relacionamento, uma união estável com ela, mas daí aparecem mais outras 2 namoradas, né? Mas daí vai dizer o seguinte, mas com qual das 3? As 3 tinham também união estável, né? Seria essa polifamília. Aí que é muito difícil hoje aí termos uma definição precisa, né, do que é família, mas eu entendo, se o sistema é da monogamia, se tivesse mais outros 2 namorados, outras 2 namoradas, né, não estaria também caracterizada ali, a meu ver, a união estável, mesmo porque, como eu disse aqui, seria namoro. Então, é importante estar atento para esses requisitos que estão na lei. Como eu disse, sistema francês, muito mais interessante, porque se a pessoa quer uma união estável, ela vai até o cartório como se fosse um casamento, escolhendo um regime de bens. Escolhe ali o regime de bens e pronto, documenta. Eu acho que o sistema brasileiro ele tinha que evoluir para esse lado. Mesmo porque já está marchando hoje no direito de família, nós temos essa contratualização, né, do casamento, onde as pessoas não são obrigadas a seguir nenhum dos regimes que está estabelecido na lei. Então eu vejo que seria possível também a realização desse contrato de namoro, é possível, né, mas desde que não sejam preenchidos os requisitos que caracterize a união estável. Daí teria sim um contrato de namoro, tá bem? Então fica aqui minha dica e os comentários aí que eu fiz já servem também para caracterização aí da união estável e da sua diferença com o namoro e do contrato de namoro, tá bem? Te aguardo no próximo.